Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Passa a Bola aqui na Rádio Transforma. E já sabem, como habitualmente, os pedidos que nós aqui temos para vos fazer, subscrevam o nosso canal, deixem o like neste vídeo e sigam-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram, que o vosso apoio é muito importante para nós, para mim e para o Fernando, que mais uma semana se junta. E Fernando, o tema da semana não pode ser outro que não seja contra a Hungria ainda deu, contra a Alemanha já não fomos capazes. Sim, olá Ana, muito boa tarde e boa tarde a todos os nossos ouvintes, amigos e amigas que nos escutam. E cá estamos para mais um passa-a-bola. Passa a bola para dissecarmos a nossa seleção. Estes dois jogos da seleção. Basicamente. O primeiro jogo... Começamos com o pé direito, não é? Sim, começamos com o pé direito, mas com uma sorte extrema. Nada que eu não tivesse dito aqui que esperava do engenheiro Fernando Santos. É normal. Já a semana passada eu estava com muito mais fé que tu. Sim. Tinha dito que queria jogar, não falhei praticamente nenhum jogador, até coloquei mais o 12º jogador para ter a certeza absoluta que não iria falhar, que acertava. Mas os primeiros 11 que eu disse foi os 11 que o Fernando Santos apresentou. E nós contra a Hungria, com esse estilo de jogo do Fernando Santos, que é bem, antes de mais dizer o seguinte, o campeão europeu é Portugal, mal ou bem. A seleção de grandes valores ou de grande valor no mercado é a seleção portuguesa. Não há nenhuma neste europeu que valha mais em termos monetários que a seleção portuguesa, que vale 800 milhões. É preciso ter isto em conta. Em teoria tínhamos tudo para não deslizar. Agora, ter um Ferrari, que é como existe no Benfica, e não ter unhas para o conduzir, é outro assunto que temos debatido aqui várias vezes. E o Fernando Santos é uma pessoa em que eu até admiro, é uma pessoa honesta, tenho a certeza absoluta disso, mas está finito, como dizia o Tomislav Ivic, um grande treinador jugoslavo que passou aqui pelo Dragão, ou o Estado das Antas, na altura a treinar o Futebol Clube do Porto, que teve essa frase célebre, de dizer que havia alguns jogadores que estavam finitos. Para mim o Fernando Santos está finito como treinador para grandes objetivos, que é o caso que tem agora. O Fernando Santos, que eu acho que não é burro, devia ter saído após o 2016. Saía em grande, saía como um engenheiro. Já foi um engenheiro do Penta, com equipas formadas, não por ele, porque quando ele foi a formar a equipa perdeu, mesmo até com o Jardel. É preciso relembrar isto às pessoas, nomeadamente aos portugueses, que pouco percebem de bola. Mas saía em grande. E saía em grande, como um engenheiro que conseguiu que Portugal ganhasse um europeu. Com sorte ou com azar, certo é que ele foi campeão. É que fomos campeões. E, portanto, ele tinha saído para a porta grande. Penso que irá sair para a porta pequena. Porque está... Já não acreditas na próxima fase, Fernando? Não acredito, porque era preciso fazer uma revolução e eu não acredito que o Fernando Santos é o homem para fazer revoluções. É um homem muito dedicado, teimoso, muito objetivo e acha que pouco deve mexer na ideia que tem e mantém a ideia dele até ao fim. E claro, e vai-se fiando na Nossa Senhora. Ela existiu em França, desta vez penso que a Nossa Senhora que vai estar de férias. Relativamente ao jogo com a Hungria, Portugal fez um jogo péssimo, uma entrada péssima. E fez-nos sofrer quase até ao fim, não é? Como só aos 80 hábito. Minutos, quando foi a primeira substituição, que entrou o Rafa para dar mais um bocado de velocidade, numa jogada de trapalhice e de sorte para Portugal. A bola apareceu ali ao Rafael Guerreiro, que atirou, é outro dos que está mais na seleção também. Portanto, com a entrada da substituição feita aos 80 minutos, com a saída do Bernardo Silva, mais um dos que estão em baixo de forma da seleção, pelo Rafa, a seleção acelerou um bocado e nos últimos 10 minutos conseguem ter os 3 conseguimos fazer. Primeiro fizemos um golo para o Rafael Guerreiro, foi um golo de sorte que bateu no defesa e enganou o guarda-redes. E a partir daí a Hungria teve que desatrelar o autocarro, chegar-se mais à frente, porque joga em casa, empurrada pelo seu público de 67 mil pessoas,
em 5 mil eram compatriotas nossos portugueses. Teve que se mandar para a frente para tentar, e nós aproveitámos de alguma empatar. forma essa e nós, abertura. nessa abertura, com mais 2 substituições e mais 2 jogadas rápidas, conseguimos fazer mais 2 golos e ganhar por um resultado enganador relativamente ao que jogou a seleção portuguesa. Aliás, em jeito de provocação, Fernando, golos é o que nós mais temos feito. Não todos na nossa baliza, mas temos feito muitos, não é? Mas isso é outra história que nós já lá vamos. Aliás, a seleção bate outro recorde frente à Alemanha, que é marcar 2 autogolos num jogo do europeu. Mas esses autogolos eu vou já explicar à frente. Não é bem autogolos. Não. Okay. Um é, mas o outro deixa-te não dúvidas. Considera o autogolo. Mas portanto, a UEFA considerou, não é? Exato. Marcámos, mas a UEFA considera friamente, não é? Quem é o último a meter a bola na baliza, não é? A não ser que seja sem intencional ou não, exatamente. Relativamente à pontuação, Portugal ganhou 3 pontos, ganhou um bom resultado, 3-0, que foi bem lançado no provavelmente vai ser este resultado que nos vai safar e se calhar vamos ser apurados ou não. Até agora, pelos resultados efetuados até ontem, Portugal está apurado, mesmo com a derrota da França, desde que não perca por 3-0, por exemplo. É um exemplo, não é? Exatamente. Tem que marcar lá está, já estamos a fazer contas, Fernando. Isso nós já estávamos a contar com isso. Há uma jornada e já estamos a fazer contas. E porquê? Porque a seleção portuguesa tem, quanto a mim, 5 jogadores em má forma. São bons jogadores, foram vendidos por muito dinheiro ou por bons valores e neste momento não deviam jogar na seleção se eu fosse treinador. Temos 2 médios centros, chamados trinco, ou 6 ou 8, como quiserem dar. O número, para mim, são 2 trincos quase iguais, em que são 2 trincos tipo giradiscos. E o que é um giradiscos? É uma coisa que rola com um diâmetro igual e que rola ali num perímetro. E eles andam ali os 2, cada um no seu perímetro. Não tem amplitude. O que é amplitude? A amplitude é um jogador cortar e chegar à frente e ligar o jogo à frente. Um deles tem que ligar o jogo à frente. Tivemos ali 2 indivíduos que eles não saem dali. Nem defendem, porque são lentos à partida, estão em má forma. O William Carvalho poucos jogos jogou este ano, foi um suplente no Sevilha. O Danilo, também no Paris Saint-Germain, custou a adaptar-se. Depois andou a central, para mim, neste momento, atendendo que é um indivíduo lento, será até o melhor lugar. Se calhar até o melhor defesa central que temos lá na seleção, se ele meter isto na cabeça e um selecionador apostar nele naquela situação e o jogador também quiser valorizar-se, não é? O Danilo tem essas características, não é? Cabeceia bem, tem cabedal, joga bem ali a central e a trinca é um bocado mais difícil porque tem pouca rapidez e então para ir à frente a 8 é muito pior porque não consegue fazer aquilo vai e bem, o box to box, ou seja, é área a área, com relativa facilidade e com velocidade. Não tem. É uma das características que ele não tem. Não podemos dar às pessoas aquilo que eles não têm. E, portanto, nem exigir delas. Por aqui, exatamente, por aqui ficámos logo arrumados. Bem, mas pronto, salvou-se a pontuação e salvou-se os 3-0. E viemos com os 3 pontos, que era o que interessava. Exatamente. Depois... frente à Alemanha, já não foi bem assim. Frente à Alemanha... Apanhámos o primeiro susto ainda antes dos 5 minutos? Como é que é possível um treinador apostar na mesma equipa, numa equipa que jogou mal, numa equipa que jogou contra uma Hungria com o autocarro colocado, contra uma Alemanha que levou um grande banho de bola da França, que é o nosso próximo adversário, e a gente aposta, e o Fernando Santos aposta na mesma equipa que apostou contra a Hungria. Ora, estava-se à espera de uma desgraça. Foi o que aconteceu. E, para sorte nossa, até começámos o jogo e, sem saber nem escrever, até fizemos um bom golo em contra-ataque pelo Ronaldo. O problema foi o resto, porque aos 5 minutos nós estávamos a perder já 1-0. Por uma jogada que se deu N vezes e que o nosso treinador, o Fernando Santos, foi incapaz de retificar dentro do campo o que estava mal. Não venham agora, estou como o Mourinho, subscrevo completamente o que diz o Mourinho. Aliás, eu se tivesse falado antes do Mourinho tinha dito, mas ele está todos os dias, fala mais do que eu, felizmente, e é treinador, e portanto tem os microfones todos à disposição, mas subscrevo totalmente o que diz o Mourinho. Não condenem o Rubem Semedo, que era isso que eu ia dizer, porque poderia estar lá outro jogador, lateral direito, o melhor do mundo, porque o sistema tático que Portugal jogou com 5 jogadores em má forma, fisicamente, não é em termos técnicos, em termos de serem maus jogadores. Não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que estão em má forma. E devem jogar na seleção os indivíduos que estão em melhor forma. De momento, independentemente do nome e independentemente dos empresários. Porque não podemos ver aqui só ser o Jorge Mendes. A equipa é só o Jorge Mendes.
desde o treinador ao roupeiro. É tudo Jorge Mendes. E depois podemos levar isto para outra faceta, que é andarmos ali a tentar que alguns jogadores que estão em fins de contrato e que estão a suplentes em algumas equipas, que apareçam na seleção para se fazer uns bons contratos e umas comissões. Então achas que estamos a fazer um europeu comercial, Fernando? Provavelmente. Acredito que o Fernando Santos, se deixa-se levar por isto, é um indivíduo que para mim perde o valor todo. Acredito que não. Mas sou levado a pensar que há aqui determinadas situações que eu não consigo entender. Como é que se vem com a mesma equipa contra uma equipa completamente diferente, uma equipa física... Sabíamos que ia ser física, agressiva e a jogar de outra forma. Uma equipa que vai jogar com 3 centrais, 2 laterais ofensivos, ou falsos laterais, para cair em cima de nós, e nós com 2, outra vez os mesmos trincos, giradiscos, que não saíram dali, não ajudam ninguém na defesa, não ajudam ninguém na frente, e ficamos ali à espera das bolas e não levamos mais porque não calhou. E atenção que não digam que Portugal marcou 2 golos. Não. Portugal efetivamente marcou 2 golos. A Alemanha marcou 4. Mas nós temos que agradecer ao Joaquim Low, treinador alemão, por ter tirado 2 jogadores quando já estava 4-1. E Poderíamos foi a partir dessa altura que Portugal foi mais à frente um bocado com algumas substituições. Quando Portugal marca o segundo gol, ainda há ali uma esperança de que o jogo se relance, não é, Fernando? Porque já estava feita a situação para a Alemanha. A Alemanha o que queria era os 3 pontos, independentemente de dar 3 ou 4 ou 5, o que queria era ganhar. E de alguma forma também queria poupar-se para o resto. Outro jogo, e tem outros jogos. Porque a Alemanha, naquele momento, o somatório em termos de pontuação para a Alemanha era 0. Isso é muito importante. E, portanto, a partir do momento que assegurou a vitória... Faz 3 pontos. Ele, há que descansar, eu também fazia o mesmo, descansar os jogadores... Já estávamos ali em pé de igualdade e, portanto, era para descansar. Não venham cá com o 4-2, que mais um bocadinho nós fazemos o 4-3 até empatámos. Não, pelo contrário. Se o Joaquim Low, o selecionador alemão, mantivesse aquela equipa até ao fim, nós vamos a mais. Porque o Sr. Fernando Santos demorou uma eternidade, fez uma substituição ao intervalo de um indivíduo chamado Renato Sanches, que tem que jogar a titularíssimo nesta seleção. E há mais. Vou voltar outra vez a um tema que muita gente não ligou, mas que agora me estão a dar a valor. Razão. O grande responsável pela derrota dos Sub-21 chama-se Fernando Santos. Porque levou para lá 3 indivíduos chamados jogadores. Pedro Gonçalves, João Félix e Nuno Mendes, que não vão jogar 1 minuto, para já nem calçaram as botas, não vão jogar 1 minuto, provavelmente, não é porque ele não aposta neles, e que teriam feito falta na outra seleção. Fizeram grande falta na seleção de Sub-21 e o Rui Jorge agradecia e teríamos sido campeões. Sub-21. Não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Portanto, como eu não vejo uma revolução para este jogo contra a França, que Portugal vai jogar agora, porque o Fernando Santos é um treinador mediano, sempre foi um treinador mediano, é um treinador medroso, que aposta muito no pragmatismo de ganhar por 1-0, não é preciso fazer grandes exibições, joga para o resultado e portanto quando o resultado está 1-0 há que defender as tropas e mas vamos tentar fazer um bolinho ou alguma coisa do género e portanto não fazemos nada. E portanto, como não acredito em grandes revoluções, ele vem quase com os mesmos. Acredito que vai fazer ali 2 alterações. Acredito que não vai sacrificar o Nelson Semedo, porque se tirar o Nelson Semedo está a dizer que foi o bode expiatório. Ele vai manter o Nelson Semedo. Acredito que vai tirar um dos 2 trincos, nomeadamente o William Carvalho, provavelmente, e irá meter aí o Renato Sanches. Penso eu, mas se for para pior, ele pode meter o João Moutinho. E atenção que o João Moutinho é um grande jogador, mas nós temos que ver o seguinte. Em 2016, qualquer um destes jogadores que está lá outra vez tem mais 5 anos. Estamos em 2021. A pessoa não é a mesma com mais 5 anos em cima do corpo. A pessoa não é a mesma. Pode ganhar mais experiência. Pode ter mais experiência, mas em termos físicos e em termos de velocidade, começa a perder. E contra a Alemanha foi determinante, porque sabemos que é uma seleção muito física. Depois vir o selecionador dizer, quando eu vi o jogo todos alinhados, vi a mesma equipa, eu disse, já fomos. Isto não tive dúvidas nenhumas. Mesmo até vi Portugal a marcar primeiro e toda a gente pensou assim, bem, vamos ganhar a Alemanha. Não, o primeiro milho, como costuma dizer, é para os pardais. Estava nitidamente a ver-se isso. E foi assim que aconteceu. Porque vir dizer, como veio dizer o selecionador ao fim do jogo, na conferência de imprensa, que os alemães fisicamente são mais fortes que os portugueses, eu não concordo. E sabem porquê? Porque eu vi o alinhamento no começo do jogo, quando cantaram os hinos, e até estive a fazer apontamento, e na seleção portuguesa temos 5 galifões grandes. A seleção alemã tem religiosamente a mesma coisa, e depois tem para lá uns pequenos como nós temos. Equivalem-se em coisa. E nós temos mais alguns grandes no banco.
e mais alguns grandes jogadores no banco e alguns jogadores bons fisicamente. E então temos lá um indivíduo, que eu estou farto de dizer, que em vez de jogar com o 2, jogamos com mais um ofensivo, que é o Palhinha, que neste momento tem que ser titular indiscutível. Mas ainda temos o Rui Neves, que é outro grande jogador também, está habituado a um grande campeonato. Temos um André Silva, que marcou 32 golos na Alemanha. Pá, também não joga, não percebo. Portanto, habituadíssimo ao futebol Está alemão. habituado a jogar com os alemães, não se entende porque é que não jogou. Porque é que não jogou? Não é? Portanto, lá Melhor está. do que ninguém perceberia Para jogar o o jogo. André Silva era necessário tirar um dos trincos giradiscos e o Fernando Santos apostou na mesma equipa. E, portanto, estou convencido que vai fazer 2 alterações, voltando ao mesmo tempo, vai fazer Sim, 2 voltando à alterações. França. Uma é a saída do William Carvalho e um dos 2 que vai sair é o do Benfica, o que era do Benfica, o Bernardo Silva, ou o Bruno Fernandes, que também está em má forma. Portanto, para mim, na seleção são 5 indivíduos em má forma. Os 2 trincos giradiscos, o Bruno Fernandes, o Bernardo Silva e o Rafael Guerreiro. São indivíduos que estão em má forma. Temos lá jogadores melhores. E a seleção deve jogar com os melhores. É para isso que há treinos, é para isso que a seleção se encontra antes dos grandes torneios, 15 dias antes ou 3 semanas. Para que eles já perceberem andam lá, em para que perceber. ponto de situação é E que depois estamos. temos os treinos para ver. Agora, se andamos ali ao sabor dos empresários, ou ao sabor dos nomes, ou porque temos algum fetiche por determinados jogadores, que o Fernando Santos os tem, mas o Joaquim Low também tem um fetiche. Há lá um jogador na seleção alemã, que para mim já foi bom jogador, que é o Müller, que andava lá, Sim. enfim, andava lá para dentro. Ele tem melhor. Também é tradição. Não é por acá, é um fetiche também do treinador. Sim. Porque, de uma maneira geral, na Alemanha, de certeza que melhor do que o Müller neste momento, há mais do que 10. Não é? Estou como o Jorge Jesus. Pronto, esperamos então para ver o que é que Portugal vai Portanto, fazer frente à França e para a semana cá estaremos para analisar esse provavelmente resultado. Portugal vai ser apurado pela matemática. Exatamente, mais uma Porque vez. de um resultado eu espero que Portugal não consiga fazer consiga. um grande resultado. Infelizmente para nós, porque somos portugueses. E somos todos pela seleção, E eu também, como é lógico. As pessoas que não pensam que eu estou contra a seleção ou quero que a seleção seja Bem derrotada. pelo contrário. Não. O que eu consigo, ou trago para aqui, para este programa, e já disse isso, É uma análise mais fria independentemente do do que meu acontece. clube, não tenho nem empresários, nem cassetes, nem nada. Nem estou vendido a ninguém, nem comprado por ninguém, nem me deixo comprar. Tenho a minha opinião e a minha opinião vai E é isso que prevalecer traz aqui muito bem, independentemente de Fernando. sempre. E agora queremos também a tua opinião sobre o que vai acontecendo na Copa América. Ora bem, depois tivemos aqui alguns resultados Sim, muito mas tem rápidos. que ser muito rápido, estamos Sim. a ficar em cima do tempo. Em que temos já uma Suíça que ganhou o último jogo e que tem 4 pontos já, portanto é um dos Sim, apurados, já um ficou em dos terceiro apurados. lugar, com 4 pontos em terceiro lugar. Isto é muito fácil, atendendo aos resultados que houve. Portugal, matematicamente, é possível, desde que não sofra mais do que 2 golos, porque se sofrer, mas marcar tão bem, Também está fica tudo na bem. mesma. E isto tem 6 grupos, a serem apurados ainda os melhores 4, opá, é quase todos os terceiros, quase. Exatamente. Só em 2 grupos É que não. que não são apurados. Portanto, isto é preciso mesmo uma equipa muito marreta para não Para ser não passar apurada. esta Ou fase de dos grupos. piores equipas que andem lá. Perder os jogos todos, como já houve algumas aqui que fizeram. Perderam. Tem sido um campeonato com alguns equilíbrios aqui, algumas equipas de sensação, há outras equipas que eu já tinha dito que são candidatas, a Bélgica, a Itália, das que eu já vi jogar, a Inglaterra, a gente diz que é uma das candidatas, para mim não é. Para mim as grandes candidatas é a Alemanha, a França, a Bélgica e a Itália. São os 4, porque têm fio de jogo, estão estruturados de tal maneira, têm mentalidade, têm treinadores que apostam num modelo mais ofensivo, não têm medo de ninguém e jogam para ganhar. Exatamente. Não é? E já foram campeões europeus, já foram campeões mundiais, e jogam sem medo. Nós não. Temos um treinador acagaçado, como se costuma dizer, em que é campeão da Europa, mas não parece. Fez um jogo contra a coisa que eu cheguei aos 20 minutos, 25 minutos da primeira parte e dá-me a impressão que estava a jogar a Alemanha contra o Barzinho. Peço Na desculpa diferença por ter de escolhido o Barzinho, poder ter escolhido Outro outra equipa qualquer, nós percebemos numa a tua terceira comparação, Fernando. divisão. Mas é um termo de comparativo. Eu olhava para ali e via, mas afinal, quem é campeão da Europa? É verdade, ficou Pá, essa eu estou dúvida. a ver ali uma equipa a jogar e a outra. Não há reação nenhuma, quer dizer, com grandes jogadores, não é? Com grandes jogadores. Nós fizemos taco a taco, temos melhores jogadores, ou equivalentes. A Alemanha não tem melhores do que nós. No cômputo dos 26, É não aquilo tem. que disseste bem, Não tem. somos campeões da Europa em título Mas e temos pronto. de fazer valer isso. Não Avançando podemos fazer para a mais. Copa América, Fernando.
Para a Copa América, nós tivemos últimos resultados. Uma Argentina que ganhou ao Paraguai na última madrugada 1-0. O Uruguai empatou com o Chile. A Colômbia perdeu 2-1 com o Peru, que tinha 2 derrotas. A Venezuela empatou 2-2 com o Equador. Eu, por acaso, vi este jogo. E a Argentina que ganhou o Uruguai, também vi este jogo, por 1-0. Outra coisa engraçada da Copa América, que nem sequer devia ser disputada, por 2 motivos. Primeiro, a Argentina recusou, e muito bem, por motivos do Covid. E muito bem. E o Brasil, sabemos que a América do Brasil, Sul está numa situação muito e complicada. o Brasil devia ter rejeitado também. Mas o brasileiro querem é praia, futebol e muitos títulos. E provavelmente o Brasil, para mim, é o grande candidato. Mesmo sem ter uma grande equipa. Mas isto é tudo demasiado fácil, porque são 2 grupos. Reparem bem, 2 grupos. O grupo A e o grupo B. Em que... Não é sequer possível comparar isto com o europeu, exatamente, não é? São 5 equipas. É mais ou menos ao nível dos terceiros classificados. São 5 equipas em cada grupo. Portanto, são 10 equipas. E vão ser apurados 8. Só 2 é que ficam de fora. Isto não tem cabimento nenhum numa altura em que estamos com uma pandemia. Tinha cabimento se podiam fazer ou não, se calhar o melhor era adiar, como foi adiado o europeu, ou se fosse um Mundial era igual, a FIFA e a UEFA adiavam na mesma, aqui adiavam também, porque isto não tem cabimento nenhum. As equipas praticamente são todas apuradas, só 2 é que ficam de fora. Exatamente. E depois é o mata-mata e tal. Portanto, vão fazer jogos a mais, sem necessidade nenhuma, e fazer jogos que já fizeram entre eles. Entre eles e que Portanto, não acrescentam assim tanto. Além de que a pandemia está a aumentar no Brasil, e outro fator é que o Campeonato Brasileiro, o Brasileirão já começou e há jogos a disputar temos aqui, à mesma hora exatamente, competições sobrepostas. Portanto, há aqui equipas que estão a ser prejudicadas, não é? Porque têm mais jogadores na seleção brasileira do que outros, não é? E que estão desfalcados. Exatamente, estão a ser desfalcados por uma coisa que não devia acontecer. Ter acontecido. Enfim, e no mesmo fim de semana em que Portugal, a seleção, não se sai assim tão bem em terreno alemão, Miguel Oliveira sai-se muito bem, não é, sim, Fernando? fez mais uma Afinal, ainda prova. foi um fim de semana feliz na Alemanha. Sim, mais ou menos. E um segundo lugar em grande, uma boa corrida, embora esteja longe do primeiro lugar, uma vitória. Mas sem dúvida que se tem notado aqui uma melhoria e conseguir aqui de lugares do pódio. A KTM nunca teve uma vitória na Alemanha. Teve o melhor resultado que fez na altura, até hoje tinha sido o 12º lugar. E, portanto, Miguel Oliveira traz aqui a equipa para o lugar. E a KTM também. Exatamente. Desde aquelas afinações que ele exigiu ou propôs, chegaram a acordo. E os engenheiros lá e aquela malta toda do staff afinaram melhor a máquina, e ele tem uma máquina agora mais competitiva e também está um bocado longe precisamente por causa disso. Se a máquina estivesse de início, como está agora, provavelmente não estava mais próximo da linha da frente. Provavelmente estes resultados já tinham começado a aparecer. E teriam sido outros. Exatamente. E depois, o que falta ainda, não é? Que ainda faltam bastantes provas. Bem, verdade. Mas foi bom. Quanto ao mercado de transferências, Fernando, há novidades? Quanto ao mercado de transferências... Ou ainda estamos todos a jogar o Europa Comercial? Ainda estamos todos. Está toda a gente camuflado. O Benfica começa já sexta-feira. O Guimarães também. O Passos Ferreira também. O Santa Clara também. E depois os outros começam mais tarde. Estas equipas começam mais cedo porque tem, o Benfica vai ter a segunda pré-eliminatória para a Champions League, e o Passos Ferreira vai ter a eliminatória para a conferência, aquela coisa nova, aquela nova competição. Exatamente, a nova competição que a UEFA criou. E portanto ainda estamos todos à espera deste europeu que se está a jogar, não é, Fernando? Exatamente. E os negócios estão por fazer. Vamos às nossas apostas? Para terminarmos? Relativamente às nossas apostas, temos aqui o primeiro jogo, que é para ti, o Portugal-França. A semana passada estivemos aqui um bocadinho assim aflitos, na dúvida, porque aparecia-nos aqui um A, e agora eu já sei porque é que é o A, é o intervalo, não estávamos habituados a isto. Portanto, Portugal-França ao intervalo, para ti. Estará a ganhar. 1-1. Suécia-Polónia, para mim, ao intervalo, também 1-1. Rússia-Dinamarca, ao intervalo. 1. Alemanha-Hungria, 1 ao intervalo. Depois Portugal-França, já no final. Vai ganhar Portugal. 1 também. Continuo com mais fé do que tu, Fernando. Sim, acredito que sim. Suécia-Polónia, 1x. Rússia-Dinamarca, 1-1. Alemanha-Hungria, 1-1. Ucrânia-Áustria, X. Para ti, Sim, X. Macedónia-Holanda, para mim, 1-2.
Finlândia, Bélgica, para ti. 2. 2. Croácia, Escócia, X. Eslováquia e Espanha, para ti. Espanha, 2. 2. E o Super 14, República Checa e Inglaterra, 1x. Portanto, serão estes os nossos resultados. Esqueci-me de um pormenor só a dizer o seguinte: esperemos que, para mal dos nossos pecados, a Hungria num empate com a Alemanha. Sim, tudo isto é muito Porque bonito, os alemães como estão se costuma dizer. Os alemães estão apurados E podem baixar o ritmo. com 4 pontos. A Hungria é apurada com 4 pontos e Portugal fica de fora. Verdade. E no último do grupo. Portanto, nós ainda não dependemos só de nós, Portanto, não é? A menos que ganhemos atenção, à França. que não é só a matemática aqui. Exatamente. A menos que ganhemos à França, depois ficamos mesmo de calculadora na mão à espera do resultado, não é assim, Fernando? Estão feitas as nossas apostas, voltamos para a semana para sabermos como é que nos correram. Obrigada a vocês que estiveram aí desse lado e que nos acompanham também todas as semanas aqui no nosso programa. E se ainda não o fizeram, não saiam deste vídeo sem subscreverem o canal, sem deixarem também o vosso like, sem nos seguirem nas nossas páginas de Facebook e de Instagram. Eu e o Fernando já sabem, sem novidades, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.